Olá, seja muito bem-vindo a esse dia tão especial, onde a Convenção Maranata está trabalhando sobre assuntos tão importantes. Você é muito bem-vindo e eu sou agradecida por poder estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial. É muito bonito quando a gente vê esse movimento de pessoas engajadas, né, no serviço do Senhor. Muitas vezes a gente trabalha, trabalha e acaba não conseguindo ver o resultado como gostaríamos, mas saiba que o resultado é com Jesus. A gente faz a nossa parte, a gente faz o melhor e então Deus opera no coração de todos aqueles que estão disponíveis. E é muito bom quando a gente vê uma comunidade forte, sólida e engajada. É bem verdade que quando a gente fala sobre saúde, o nosso coração ele bate tão forte, né? Assim como o meu, eu tenho certeza que o seu coração também bate muito forte quando a gente fala sobre esses assuntos. Até porque quando a gente tem uma coisa boa, né, gente, a gente quer compartilhar, a gente quer que outras pessoas saibam, a gente quer falar mais sobre isso, a gente quer que as pessoas vivam aquilo que a gente tem experimentado, e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Mas aí a gente traz para a realidade, a gente vê que o tempo de cada um é diferente. Então, como que a gente pode unir, né, o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou a fazer, para o cumprimento da missão da mensagem do Evangelho? Esse é o nosso objetivo, né? O nosso propósito na vida é justamente honrar e glorificar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Esse é o nosso propósito, né? E como a gente vai usar isso, para cada um vai ser de diferentes formas. E se Deus te chamou para o Ministério da Saúde, para esse ministério tão importante, eu tenho certeza que Ele tem operado grandes coisas na sua vida e Ele vai operar ainda mais através de você. E não é porque você ou eu sejamos pessoas boas ou tenhamos muitas qualidades, não. É porque, apesar de nós, o Espírito Santo nos usa. A gente só se coloca à disposição para o serviço do Senhor. Isso é maravilhoso. E o tema que eu quero conversar com vocês nessa tarde é sobre a missão adventista. Então, eu creio que cada um de nós aqui sente esse chamado e a gente faz parte de um movimento onde a gente tem um propósito muito grande, né? Muito maior. A nossa missão é justamente utilizar a mensagem de saúde como uma estratégia, como uma ferramenta evangelística para a proclamação do evangelho. Isso é maravilhoso, queridos. Isso não tem preço. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre esse chamado que Deus faz a nós, né? A nós, quanto igreja, quanto ser humano, como profissional de saúde, você profissional naturopata. Você profissional de outras áreas da saúde que entende, né, como a gente recebeu essa luz tão poderosa e como a gente pode impactar a vida de outras pessoas. Então, esse chamado é para você também. Eu me chamo Daniele Canabrava, eu sou enfermeira de formação, formada na Universidade Federal do Paraná. Desde muito nova, eu comecei a ter interesse sobre a mensagem de saúde, porque eu cresci num lar, né, dentro de um lar onde meu avô, ele teve a sua vida transformada, a partir do momento que ele também mudou alguns hábitos, né, de vida. Então, ele mudou os hábitos dele, ele era um homem, diziam, né? Dizia minha avó que era um homem mais irritado, mais bravo, e ele percebeu que ele precisava mudar algumas questões, que Deus precisava e queria trabalhar na vida dele, nessas mudanças, e ele começou a mudar o estilo de vida dele naquele período. E quando eu nasci, ele já era vegetariano, ele já tinha um estilo de vida muito saudável, e de fato ele era um homem muito manso. E eu louvo a Deus por ter crescido nesse lar, né, já com os princípios tão enraizados. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso para vocês que em determinada fase da minha vida, eu tive meio que um ranço em relação à mensagem de saúde, não a mensagem em si, mas na forma como essa mensagem era pregada. Então, quando tinha um sábado de saúde na igreja, eu já sabia que aquele sábado ia ser cansativo, que era um sermão de um monte de coisa que não pode, de tudo que estava errado, não pode doce, não pode açúcar, não pode carne, não pode isso, não pode aquilo. E era tão pesado que toda vez que alguém ia pregar sobre saúde, eu lembro que eu até tremia, eu falava assim, ai, meu pai amado, né? Lá vem o sermão do não pode. E isso, queridos, não aconteceu só na igreja. A própria saúde em si,
o processo de promoção de saúde passou por esse período. Então, a gente estava dentro de uma cultura onde a gente falava muito dos problemas, das dificuldades. Eu não sei se você lembra, se você é do tempo, quando tinha o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. E nesse curso era terrorismo em cima de terrorismo, gente. Eu lembro do meu pai com uma caveirinha ali do lado, tinha os pulmões pretos armazenados em formol nos potes para mostrar, acendia-se um cigarro para mostrar como que o pulmão ficava. E através disso a gente entendia que as pessoas seriam transformadas, né? Poderiam ser impactadas. Mas a ciência tem mostrado, e a ciência tem coisa boa também, tá bom? Tem mostrado que esse tipo de abordagem acaba não sendo muito eficaz. Ela funciona muito bem com adolescentes. Mas na vida adulta, a gente vê, choca, mas logo passa. Então, perceba isso no dia a dia, né? É obrigatório, atrás dos cigarros, ter a informação de que cigarro causa câncer. Conta-se a história de alguém que morreu com câncer de traqueia, câncer de esôfago, câncer de pulmão. A pessoa olha aquilo, impacta no primeiro momento e já esquece e segue a vida. Então, hoje a gente tem percebido que a abordagem mais eficaz é através da conscientização, é do entendimento de como seu corpo funciona, quais são as necessidades, como esse corpo pode performar melhor. Então, essas são questões muito importantes e a gente precisa acompanhar isso também, né? Isso está muito relacionado com o comportamento humano. Então, a gente precisa compreender para a gente ser mais assertivo. E eu lembro, como eu estava falando para vocês, que durante a minha infância aquilo me assustava. Eu falava, gente, mas que chato esse sermão, né? A pessoa sobe só para falar da carne. E aquilo me incomodava porque eu já havia lido lá nos meus idos dos 14 anos de idade. Eu gostava muito de ler O Espírito de Profecia e já tinha lido Conselho sobre Regime Alimentar. E eu via tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Eu falava, gente, mas tem muito mais do que só falar sobre a carne, né? Tem sobre um estilo de vida inteiro. Então a gente está falando de tantas coisas poderosas e a gente foca só no negativo. E durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre procurei viver, né, e ajudar pessoas nos seus estilos de vida, na sua maneira de viver, para transformar, para não ser só band-aid, né, para não ser só tapar ali o buraco daquilo que está faltando, daquilo que está sangrando, mas de encontrar a causa, de encontrar a raiz. E eu confesso que não é fácil, não é fácil, porque às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente tem alguns tabus, a gente tem medos, a gente tem pessoas que, na sua boa intenção, acaba mais afastando do que aproximando. Então, aqui é um convite que eu faço para nós, né? Profissionais de saúde, pessoas que defendem essa bandeira, que levantam essa bandeira tão poderosa, porque a gente tem o entendimento profético dessa mensagem e do impacto dela para o tempo agora que nós estamos vivendo. Essa é uma mensagem para agora, para os nossos dias, onde as pessoas vão poder, através de ter o seu corpo restaurado, sua saúde restabelecida, conseguir ter uma mente clara para poder conhecer mais sobre a mensagem do Evangelho. E isso é poderoso demais. E isso enche o nosso coração de alegria, né? Então, quando as pessoas têm o conhecimento, o entendimento, fica muito mais fácil qualquer processo de mudança. Mais fácil, porém, com muito esforço. Não é fácil para cada um de nós. Queridos, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a missão adventista. E por que que eu quero falar sobre isso? Porque isso é extremamente importante, né? A missão holística adventista está baseado justamente, né, na compreensão bíblica teológica de que a igreja sustenta a respeito da natureza humana. Então, se a gente não entende bem a natureza humana, a gente não vai entender bem o porquê que a gente vai cuidar desse corpo, qual que é a nossa missão, né? Então, a sétima crença fundamental da Igreja Adventista diz o seguinte: torna-se claro que todo ser humano é uma união indivisível. Corpo, alma e espírito funcionam com íntima cooperação, revelando um relacionamento intensamente harmonioso entre as faculdades espirituais, mentais e físicas da pessoa. Deficiências em uma área vão criar embaraços nas outras duas. Um espiritualmente doente, impuro, terá efeitos deletérios sobre a saúde física ou emocional da pessoa. O inverso também é verdade. Uma constituição física enfraquecida, doente ou sofredor em geral,
afetará a saúde emocional ou espiritual da pessoa. O impacto, queridos, que as faculdades exercem umas sobre as outras significa que todos os indivíduos receberam de Deus a responsabilidade, olha aqui, a responsabilidade de manter essas mesmas faculdades em suas melhores condições. Uau! Então, é a nossa responsabilidade, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê o poder desse Ministério de Saúde que é tão negligenciado, infelizmente. Às vezes a gente vê, inclusive, líderes com dificuldade de compreensão. Mas essa dificuldade de compreensão, ela tem muitas raízes e talvez eu e você também sejamos parte dessa pedra de tropeço ou fomos parte em algum momento, né? Às vezes, talvez a gente colocou tanto peso sobre essa mensagem e acabou esquecendo da mensagem principal, que é do Evangelho. Acabou esquecendo de olhar para Jesus. A gente acabou colocando como ponto de salvação algo que não é ponto de salvação. E a gente sabe que a gente está vivendo num mundo doente, um mundo pós-pecado, onde a gente teve todas as nossas, né, relações destruídas. Então, o pecado ele veio destruir as nossas questões mental, espiritual, ambiental, física, social. E aí Jesus faz um chamado para nós, para a gente restaurar todas essas coisas através dele. Né? Ele diz, ide, anunciai. E o que que ele disse, né? Ele disse que a hora dele vir está chegando. E a gente deve o quê? Anunciar, a gente deve pregar. E essa mensagem, essa missão é para todas as pessoas, para todo ser humano, para todo mundo, né? E isso é lindo. Mas por que será que as pessoas têm tanta dificuldade em compreensão, né? De saber por que que eu devo cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo? Parte disso se deve quando a gente compreende de forma errônea. Olha aqui, gente, isso é muito importante. Nós somos extremamente influenciados sobre uma visão platônica, uma visão grego-platônica de ser humano. Então, como que é essa visão? Quero que você preste atenção aqui comigo, porque isso é base, tá? E isso vai fazer muito sentido para você e para quem estiver ouvindo. Quando a gente entende, qual que é a visão platônica? A visão platônica, gente, é o seguinte, que o ser humano é separado em corpo e alma. Por isso que eles acreditam que quando você morre, a alma vai para o céu. Nós não acreditamos nisso. Mas quando eu penso nisso, e eu estou enraizado, porque nós estamos enraizados dentro dessa cultura, já os discípulos de Jesus estavam enraizados nessa cultura. Quando a gente entende que corpo e alma é uma coisa só, faz sentido. Por quê? Porque quando as pessoas pensam assim, eu não preciso cuidar do meu estilo de vida, porque o que importa é a minha vida espiritual, é a minha conexão com Deus, né? É isso que importa, o corpo não. Aí eu deixo de cuidar desse corpo. Eu deixo de prestar atenção ao que o Criador, o desenvolvedor desse corpo, nos instruiu para poder fazer. E aí, influenciado por essa visão, né, eu acabo separando as coisas. Eu separo o que é físico, eu separo o que é material, né? Eu separo o que é espiritual. Ó, um exemplo aqui. Quando a gente fala em espiritualidade, em ser espiritual, a gente fala assim: não, eu sou espiritual quando eu estou na igreja, quando eu estou fazendo o meu culto, quando eu estou ajudando alguém. Isso é ser espiritual. Queridos, nós somos espirituais em todo o tempo. Não separa, porque isso faz parte de quem nós somos. Nós estamos louvando e honrando a Deus com tudo que temos e somos a todo tempo, porque é uma unificação. E quando a gente começa a dividir, a separar, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades, a gente começa a ver alguns problemas. E aí, queridos, qual que é a visão que nós temos quanto igreja? Nós temos a visão bíblica hebraica de que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Isso é maravilhoso. Porque a verdadeira religião bíblica, ela visa transformar o quê? A natureza humana. Como que é a nossa visão adventista? Costumo dizer que é igual esse Hellmann's, né? Três em um. Ketchup, mostarda e maionese. É tudo junto, não tem como separar. Então, uma coisa vai impactar a outra.
Então, se eu não estou com a minha saúde boa, eu vou ter impacto direto na minha vida espiritual, impacto direto, né, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, porque nós somos um só, não tem como separar. Isso é muito lindo quando a gente entende, porque daí a gente entende de fato aquela frase que a gente costuma dizer, mas viver pouco. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, é bem verdade, queridos, que saúde não é ponto de salvação. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Isso é maravilhoso. Deus é bom demais com a gente, né? Porque não tem nada que a gente faça que vai nos garantir a salvação, que vai nos dar a salvação. Salvação é dada gratuitamente por Deus, por esse Deus maravilhoso que nos criou. Agora, em reconhecimento a esse Deus tão maravilhoso, eu decido colocar aquilo que ele me instruiu em prática, como ele instruiu que eu deveria cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo. E aí, queridos, quando a gente pensa, né, no impacto que a saúde tem no mundo, isso deveria nos constranger a viver melhor. E aí, aqui é um ponto que eu quero te chamar a atenção, porque às vezes, como eu disse, né, às vezes a gente tenta ajudar e a gente acaba atrapalhando tudo. Às vezes a nossa mensagem, ela é muito no negativo, é muito do não pode, é uma vida sofrida. Alguém olha para alguém que vive o estilo de vida e daí vê aquela pessoa sofrida, franzina, triste, com o rosto abatido. Gente, não é isso, isso não é saúde, tá? Ou aquela pessoa que é condenadora, que aponta o dedo para todo mundo, você está fazendo isso e aquilo. Queridos, o papel de julgador é do Satanás, não é nosso, não. Né? Jesus é um Deus de amor. Isso não significa que a gente não vai alertar, que a gente não vai compartilhar, mas a gente deve fazer isso de uma perspectiva positiva, de uma perspectiva boa, de tudo aquilo que a gente pode. A gente tem passado por um momento muito difícil aqui na minha casa. Nós mudamos para os Estados Unidos há 2 anos e meio. Meu esposo é pastor e foi chamado para poder trabalhar aqui. E nossa vida mudou, né, de ponta cabeça, tudo mudou. E durante esse ano, a minha filha mais nova, a Isabela, de 10 anos, adoeceu. E ela começou a ter as articulações inchadas, começou a ter febre noturna, algo não estava bem. Aí, só para você entender, Isabela, eu tenho duas, Gabriela de 14 e Isabela de 10. Nenhuma das duas nunca ficaram gripadas, nunca tinham usado antibiótico. Sabe o que é nunca? Quando cheguei no hospital, o médico perguntou assim: quando foi a última vez que ela usou antibiótico? Eu falei: nunca. Ela nunca usou. Não, mas esse ano, qual foi a última vez? Eu falei: não, você não está entendendo. Ela nunca ficou doente, ela nunca usou. A médica meio assustada: como assim? Será que essa mulher está mentindo? O que que acontece, né? Eu falei: não, ela nunca teve nenhuma infecção bacteriana que a tomasse. Então, nem penicilina russa eu precisei usar. E se precisasse usar o antibiótico, que é um medicamento, com certeza eu usaria. Porque Deus também deu sabedoria para a medicina, certo? Então a gente tem a medicação alopática, a medicação natural, como uma estratégia de intervenção, né? Quando a gente lê no Espírito de Profecia sobre as medicações, a gente precisa fazer um rastreamento histórico e ver o que, que se usava na época, arsênio, né? Se usavam medicações que eram realmente veneno. E claro, queridos, que a gente tem muita medicação alopática hoje que também é veneno, né? A diferença entre um veneno e um medicamento é a dosagem. Então, um medicamento natural também pode ser um veneno se a gente errar na dosagem, certo? Esse não é o ponto aqui. A questão, queridos, é que Isabela começou a adoecer, para quem nunca tinha ficado doente, e o nosso coração, como pai, como mãe, entra em desespero, levamos para diversos médicos, foi uma corrida bem grande até que ela parou no Children's Boston Hospital, que é um dos melhores hospitais do mundo, e lá, uma bateria de exames, ela ficou internada por 5 dias, foi diagnosticada com lúpus sistêmico eritematoso. Então, a gente não sabe as causas podem ser muitas, podem ser diversas, é multifatorial, né? Ainda é uma doença autoimune que a gente não consegue ter uma única causa. A gente procura fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? As meninas são vegetarianas desde que nasceram, têm uma alimentação muito boa, vivem, né, ao ar livre, aqui é onde a gente mora, essa região extremamente arborizada. Eu que tenho asma, nunca mais tive crise de asma desde que moro aqui nos Estados Unidos, nessa região.
Então, elas têm uma vida social, elas têm os oito, elas vivem os oito remédios, né? E agora a gente está intensificando ainda mais para ajudar na recuperação da Isabela. Então, as causas a gente não sabe, a gente está nesse mundo doente. Então, eu posso fazer o melhor possível e ainda assim adoecer, né? Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado. E a gente precisa tomar o cuidado também como a gente aborda o outro, como a gente fala para o outro, é com carinho, é com amor, com exortação, mas a gente precisa entender e compreender que o outro tem o seu tempo, tem o seu ritmo, né? E a gente precisa aprender a dar a mão, porque é uma luta para um a alimentação, mas pode ser uma luta para mim, uma atividade física, e é um remédio tão importante quanto, né? Ou ainda, para outros é a luta contra o sono, não consegue dormir bem, o sono é a base, né? Se eu não durmo bem, eu não vou fazer exercício, eu não vou conseguir ter uma boa comunhão, eu não vou me alimentar bem, enfim. Então, queridos, quando a gente pensa nesse assunto, né, de saúde, a gente tem um leque muito grande. E quando a gente traz para a missão, a gente entende que a gente está vivendo num mundo tão doente e as pessoas estão abertas hoje mais do que nunca a ouvirem coisas que podem, né, ajudá-las no seu processo de melhora. Então, Ellen White faz um apelo para nós, né? Que a obra médico-missionária deveria, que é a obra pioneira, ela deve estar ligada ao ministério evangelístico. Então, quando eu trabalho questões de saúde, automaticamente eu devo pensar em evangelizar, né? Porque ele é o evangelho na prática, é o evangelho que conduz de maneira prática, né? E muitos de nós, infelizmente, não estamos usando isso. E aí a gente, quando a gente vê notícias como essa, né, nossos olhos se abrem, a gente vê assim, ó, imagine, saiu na revista Newsweek, que é a segunda revista mais famosa aqui nos Estados Unidos, como que você podia viver para sempre, né? Como que você podia viver até os 100. E a primeira questão lá que aparecia é, bom, seja mulher, faça visitas regulares ao dentista, e aí aparece aqui, ó, seja um adventista do sétimo dia. Uau! Como assim, né? Seja um adventista do sétimo dia. Por quê? Porque a gente tem aí nas zonas azuis Loma Linda como uma referência. E eu fico muito feliz em ver. E a gente tem documentários agora, inclusive na Netflix, né, falando sobre as Blue Zones, que são as zonas azuis ao redor do mundo, e mostra Loma Linda. Mas quando eu vejo isso, eu confesso para você que me dá muita alegria, mas também me dá muita tristeza. Sabe por quê? Porque em cada região onde a gente tem adventista, deveria ser uma pequena Blue Zone. Deveria ser uma região onde a gente tem pessoas que vivem mais e melhor, onde chama a atenção das pessoas, não para si, mas para poder apontar para Cristo. Porque você vê um programa que está na Netflix, que fala sobre as Blue Zones, e a Blue Zone de Loma Linda falou sobre o sábado, gente, de uma maneira linda, como a gente acredita nesse descanso, no mandamento bíblico de ajudar, de servir, de fazer parte de uma comunidade. Isso é testemunho. Então, sabe aquela máxima, né? Pregue. Se possível, se preciso, fale. É isso, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E a gente precisa trabalhar com a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é que a gente está enfrentando muitos desafios, principalmente, eu diria, né? Desafios internos, mas que a gente pode sim sair disso, né? A gente pode melhorar. Essa é a série que está disponível na Netflix, Viva até o 100, e vale a pena se você ainda não assistiu, eles falam sobre os adventistas no capítulo 2, né? Na, como que fala? Bom, na seção 2 deles. E o que que eles veem em comum dentro dessas Blue Zones, né? Tem alta conexão com família, não fumam, a grande maioria são vegetarianos, comem muitos legumes, têm engajamento social, estão em constante atividade física. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente fala, né, e a gente vê ali as instruções de Ellen White, a gente vê quão poderoso tudo isso é. E eu não sei se você sabe, mas essa mensagem é, sobre a transformação nos hábitos, ela não nasceu com os adventistas. Deus não deu para Ellen White em primeira mão. Deus já havia muito tempo antes, algum tempo antes, despertado pessoas normais, pessoas simples, médicos, estudiosos da época, com mensagens poderosas, né, que já diziam, utilizavam a água como uma fonte de hidroterapia,
falavam sobre questões de saneamento básico, falava sobre alimentos integrais e alimentos frescos, verduras, vegetais, que eram as sociedades, né, de saúde da época. Essa sociedade de saúde e temperança, eles falavam sobre deixar de fumar, evitar bebidas alcoólicas, né, não ter cafeína, já falavam sobre isso. Inclusive, o primeiro seguidor das sociedades, né, de saúde e temperança foi José Bates, né, que tinha embarcação e ele começou a notar que todo mundo ficava doente, ele começou a mudar, começou a comer batata, começou a tirar carne, não bebia mais, ele viu que ele e a tripulação estavam mais fortes, mais saudáveis, e ele começou a viver isso. Quando ele veio para o movimento adventista, ele ficou quietinho, ele só vivia, mas quando Ellen White recebeu a visão, ele fez parte desse movimento tão lindo, né? Então, Ellen White recebeu a visão em 1905, né, completa do ar puro, da luz solar, da abstinência. E qual que é a diferença da visão que Ellen White recebeu para a clareza que os médicos da época tinham, né? Porque Ellen White sistematiza tudo isso e coloca um foco que Deus deu. Utilize tudo isso como uma estratégia evangelística. Você não vai utilizar isso como um fim em si mesmo. Isso tem um objetivo maior. E a mesma coisa para nós, né? A gente não vai utilizar isso como somente um fim em si mesmo, né? O nosso objetivo é compartilhar. E aí a gente vê movimentos se levantando, né, ao redor do mundo. E eu não sei quantos de vocês conhecem, mas existe no Brasil, inclusive a doutora Silvia Lagrota, que eu acho que falou com vocês hoje, que é a presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, mas existe sociedade ao redor do mundo, né, uma aliança global de medicina do estilo de vida, que começou com esse médico aqui, ó, doutor acabou de me fugir o nome dele, John Kelly. E esse médico que começou aqui o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, formado ali em Loma Linda, onde eles têm por objetivo, né, e eles têm visto uma medicina baseada em evidência científica de que a gente precisa de atividade física para ter mais saúde, manejo do estresse, as nossas relações precisam ser mais saudáveis, a qualidade do sono, cessação tabágica e de álcool e comer uma alimentação primariamente, né, plant-based, que é uma alimentação vegetariana integral, com muitos alimentos vegetais e minimamente processados. Isso a ciência tem falado, né? A ciência tem chamado a nossa atenção. Isso é uma oportunidade, queridos. A gente vê assim as pedras falando, é verdade. Mas ao mesmo tempo, isso também é uma oportunidade da gente pegar essa mensagem tão poderosa e trazer, inclusive, evidência científica para aqueles que não concordam, para aqueles que têm dúvida, que não acreditam. Então, Deus nos deu essa clareza. Deus nos faz esse chamado. O meu convite é para que a gente possa utilizar isso não como um fim em si mesmo, não para a gente trocar o remedinho de dor de cabeça que vende na farmácia por um chazinho que a gente faz que vai ser bom para a dor de cabeça. Isso é importante também, mas não é só sobre isso. É a gente olhar a raiz, a gente olhar a causa, a gente ver o estilo de vida e ajudar o outro a mudar, né? Não só tapar ali com band-aid, mas a mudar o estilo de vida, a ver a raiz das enfermidades, e então trabalhar questões de mudança. E muitas vezes essas mudanças também estão relacionadas à saúde emocional, à saúde mental. Então a gente sabe, isso daria uma conversa para horas, né? Para a gente ficar aqui discutindo e conversando. Mas o ponto, queridos, que eu queria chamar a atenção, e aí eu caminho já para o fim dessa nossa apresentação, é que Deus nos chamou para cumprir um propósito. E aí eu quero perguntar para você: será que a gente está cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados? Você pode dizer assim, Dani, eu estou tentando, mas o pastor não deixa, eu estou tentando, mas tem impedimentos, tem isso, tem aquilo. Queridos, eu sei que tudo isso existe. Eu sei porque eu também estou na linha de frente, e eu sei quão difícil é. Mas eu também faço o convite para que a gente possa olhar para nós, para a forma como a gente aborda as pessoas, para a forma como nós nos comportamos, para a forma como nós estamos agindo. Será que a nossa pedagogia, ela tem sido aquela pedagogia do não pode? Ou será que eu estou falando da pedagogia do pode? De tudo que você pode? Né? Minha filha falou assim, mamãe, agora eu não posso comer mais nada. Eu falei, claro que não, tu pode comer tudo. Olha quanta coisa a gente tem.
A gente tem fruta, a gente tem vegetais, a gente tem coisas tão coloridas, tão lindas, tudo isso ela já comia. Mas de vez em quando, quando ela saía, ela comia um docinho numa festa. E a minha estratégia sempre foi, né, dar comida antes, manda a criança com a barriguinha bem cheia para não ter fome, e ela come um doce. O ideal seria nenhum, gente. Mas aí eu vivo no mundo real, onde as relações elas também são importantes, onde ela também tem amigos. A gente sempre manda e leva coisas diferentes, saudáveis, gostosas para todo mundo para compartilhar. A gente também faz isso. As crianças que os pais dizem que não comem absolutamente nada, quando vêm em casa, elas comem tudo que a gente come. E olha que beleza, né? Mas a gente procura viver com uma leveza. Então, não é sobre o que você não pode, é sobre tudo que você pode. Não é só sobre alimentação, é sobre um estilo de vida, né? É sobre você experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim e tem preparado para você. Isso é maravilhoso. Mas aí, o nosso propósito, queridos, ele não é somente de falar sobre saúde. A saúde, ela é uma parte importante, porque quando a pessoa experimenta, a sua mentalidade já vai sendo transformada. A gente vai sempre canalizando e levando as pessoas para aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, sabe? Eu gosto sempre de ilustrar com essa realidade, né? De que Jesus chamou um povo, ele tirou um povo, né, do Egito, ele separou esse povo e ele disse: Olha, vocês tem um papel fundamental. Precisou levar para o deserto, eles precisaram reaprender muitas coisas, foi muito difícil. Deus tornou tudo muito simbólico, né? O santuário, tudo que existe é simbólico para apontar para que um dia Jesus, o Messias, viria, morreria, seria sacrificado. Tudo com um propósito muito claro. Ele deu orientações de saúde. Pense você comigo, gente. Deus deu orientações de saneamento básico que até há pouco tempo atrás as pessoas padeciam. Então, se tem alguém doente, você deve tirar essa pessoa que está doente. Cortar o prepúcio do menino depois do oitavo dia. E por que depois do oitavo dia? Porque até o sétimo dia, né? Hoje a criança nasce e já recebe a injeção de vitamina K. Até o sétimo dia, as células hematopoéticas não estão completamente formadas. Então, uma criança morreria de hemorragia com aquelas questões de higiene num deserto, num sistema, se não cortasse ali o prepúcio, muito mais do que o simbolismo só de aliança que Deus havia dito, era também uma questão de higiene que facilitava aquele povo. Então, veja detalhes tão importantes, né? De que deveria enterrar as fezes, de que deveria ser separado. Gente, isso é saneamento básico. Né? E se a gente olha aqui na Idade Medieval, as pessoas sofriam ainda por conta disso, né? Então, vê esse cuidado maravilhoso. Mas aí Deus chamou esse povo, deu instruções para esse povo. E ele falou assim: ó, vocês vão apontar, vocês vão falar de mim. Se esse povo tivesse cumprido aquilo que Deus havia dito para eles, se tivessem sido fiéis, eles não precisariam nem pregar para as outras pessoas. Pessoas viriam até elas para querer saber mais. Como assim? Por que vocês são tão prósperos? Por que esse Deus leva vocês, diz que vai levar e abre portas? Por que vocês crescem tanto? E eles poderiam testemunhar de Deus. Isso não é fantástico? Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Mas isso não aconteceu. E a mesma coisa, às vezes, talvez para nós, né? Talvez se nós vivêssemos tudo aquilo que Deus disse para nós, né, de sermos mansos, de ter os frutos do Espírito Santo, de ajudarmos, de apoiarmos, de vivemos um estilo de vida diferente. Talvez assim como as pessoas hoje olham lá para Loma Linda para querer entender como, por quê? Como que vocês vivem 10 anos a mais que a média dos americanos? Como isso é possível? Né? O que está acontecendo? Talvez as pessoas viriam, né? A gente nem precisaria ir até as pessoas, elas viriam até nós como, como um local de refúgio para aprender, para querer viver assim também. Mas com Deus, queridos, nada é impossível. E Deus nos faz o chamado, né? Deus nos chama para que a gente possa ser agente de transformação, né? Deus nos chama para que a gente possa ser agente de restauração. A gente não pode se esquecer que nosso primeiro dever é para com Deus e os nossos semelhantes e do nosso desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso que o tempo gasto no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo muito bem
aproveitado. Isso é uma bênção, não é? Então, o seu tempo aqui não é um tempo perdido. O seu tempo, daquilo que você tem construído ao longo da tua trajetória profissional, pessoal, não é um tempo perdido, né? É um investimento para a vida eterna. E o que a gente quer, qual que é a nossa missão? É utilizar tudo isso que Deus nos deu, todas essas informações, entendendo que Deus fala com muitas pessoas, queridos, não só conosco. Ele usa e ele fala com todos aqueles que estão disponíveis, com aqueles que dizem: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então, que a gente possa viver aquilo que Deus nos chamou para viver, cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou e viver essa missão, a missão adventista que é tão linda, tão maravilhosa. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo para a sua vida, né? Que você utilize dessa sua prática profissional para abençoar, que você possa cada vez mais conhecer melhor o corpo humano, possa ter clareza do nosso propósito aqui nessa terra, que você fale com amor, que sua vida seja uma bênção, que você possa mostrar as suas fragilidades também, porque ninguém é perfeito, gente. E quando a gente se conecta com alguém que tudo é maravilhoso, que vive tudo perfeitamente, é uma certa arrogância, né? Porque só Deus sabe todas as nossas necessidades. E eu vivo muito bem o meu estilo alimentar, mas eu falho na atividade física. É uma luta para mim. O outro vive muito bem a atividade física, mas falha no sono, falha nos relacionamentos, falha na temperança. Queridos, nós somos um todo. Lembra do potinho de maionese? Não tem como separar, não. Então a gente pode usar das nossas fraquezas para ajudar outras pessoas também, porque daí na caminhada, ó, como fica mais leve. Não é fala que eu falo e você me escuta. É aqui, ó, me dá tua mão, gruda tua mão na minha. Vamos junto tentar vencer. Me ajuda. Me ajuda naquilo que eu sou falho. Eu te ajudo naquilo que tu é. E aí a gente pode crescer junto. Aí a gente pode aprender mais. A gente pode ser melhor. Não fica mais leve a caminhada quando é assim, de mão dada, do que simplesmente alguém dizendo o que você deve fazer. Então, que da tua boca saiam palavras de paz, de bênção, de amor. Que do teu comportamento as pessoas possam ver Cristo, não você. O que Cristo fala através de você. E que da mensagem de saúde você possa utilizar não para a mensagem de saúde em si, mas para apontar a Cristo, que ela seja de fato a cunha penetrante, a apontar para aquele que veio, morreu por mim e por você, e que em breve virá. Deus te abençoe muito. Eu quero te fazer o convite, se você ainda não conhece a Escola Safe Saúde, que você possa fazer parte dessa comunidade, esse centro de formação no estilo de vida adventista. Você pode colocar lá no Google Safe Saúde que você vai encontrar. E o nosso novo curso em parceria também com o programa Quero Vida e Saúde, da Divisão Sul-Americana, que é o Cozinha Adventista. Então, essas são estratégias que a gente tem utilizado para alcançar mais pessoas, para elas conhecerem, para elas viverem melhor. Você é convidado a fazer parte dessas duas comunidades e também convidar outras pessoas para que assim a gente possa cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus te abençoe muito. Obrigada por me terem aqui.